Como está aí o São Paulo nessa pausa aí? O São Paulo tá sobre esportivamente, né? O São Paulo saíram as punições do Nestor e do Sabino, daquela confusão contra o Palmeiras. O Nestor pegou 5 jogos de suspensão porque trocou soco com o Zé Rafael. O Sabino pegou 6. O Sabino teve o contrato renovado até 2026, o que pra mim me chamou muito a atenção. Ele chegou pra jogar 3 meses e conseguiu renovar por 3 anos. Sentou o Alan Franco. O Sabino hoje é titular do São Paulo e o Alan Franco é banco. Eu discordo frontalmente disso. O Alan Franco é muito mais zagueiro do que o Sabino, embora o Sabino esteja jogando bem. Mas a notícia mais importante do São Paulo é o pedido de anulação que o São Paulo vai fazer do jogo contra o Fluminense. Me explica essa história que eu não tô entendendo nada. Eu tô por fora. O São Paulo jogou contra o Fluminense e houve um erro de direito que diz na regra, que Qual foi o erro? Houve uma falta do Caleri numa disputa de bola. Segundo o árbitro de falta, pra mim não houve, do Caleri com um zagueiro do Fluminense. Ele deu vantagem, só que o Thiago Silva pegou a bola com a mão e parou a bola no chão. E cobrou a falta. Uma falta que não existiu, porque ele deu vantagem. Ele faz assim com a mão, dando vantagem. Eu vi a Renata Ruel falando sobre isso. E aí o Thiago Silva bate a falta, depois de colocar a mão na bola, e nesse lance sai o gol do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense. Do Cauã Elias, golaço. Do Cauã Elias, um puta de um golaço. O VAR chama e fala, Zanovello, o Thiago Silva pegou com a mão na bola depois que você deu vantagem. Pegou com a mão na bola, pegou com a mão na bola. Pegou com a mão na bola. E ele Sai falou, de mim, mas eu dei vantagem. Então, mas você deu vantagem. E o VAR é muito... Dá o parabéns, não lembro qual era o nome do rapaz, se vocês souberem aí, que tava na cabine do VAR, porque ele é até elegante com o árbitro, que é um boçal. O Deusano Velho não tem condição. O Deusano não tem nenhuma condição. Acabou a carreira. Acabou a carreira. E assim, é o cara que expulsou o Zubeldia depois do jogo contra o Goiás de maneira exagerada. Então é um cara reincidente contra o São Paulo. E o Zanovello, eu vou no VAR, eu vou ver. Ele vê o erro que ele cometeu e ainda assim ele dá seguimento, ele autoriza o gol. Então, assim... Nesse caso, se configura erro de... Mesmo ele tendo sido chamado... Sim, porque ele deu vantagem, portanto foi falta. Mas aí ele tinha... Se o erro é... Anular. Tá, mas se o erro é objetivo, por que foi chamado pra ele rever? Não era só o VAR chegar e falar, mano, anula isso aqui. O VAR tentou salvar ele. Tentou salvar. Ficou falando, vai ver, porque assim, você mas dá vantagem. Mas o impedimento não tem essa, tentar salvar. Tá impedimento, amigão. O cara não vai olhar, é objetivo. O Caleri meio que se... embrulha com o Thiago Santos ali, ele faz a menção que vai pro... Ele faz assim, ó. Tá, mas mas se o Thiago Silva bota a mão na bola, não tem interpretação. É objetivo. Não tem Mas o árbitro chamou o cara. Não, mas o árbitro, o VAR falou, tem isso, o árbitro, por isso, essa é a parada aqui, o Felipe hoje tá falando. O árbitro falou, eu vou ver. Eu vou ver. Ele viu no VAR que era a mão e escolheu não dar a falta. É isso. O Zanovello escolheu não dar a falta. Falou, não, segue. Então, assim, mostraram a ele que ele errou. É loucura. Que ele deveria ter anulado o lance. Independentemente, eu não sei se vai anular o jogo ou não. Eu acho que o São Paulo tá correto. Não vai, porque o São Paulo demorou mais de 48 horas pra recorrer. Porque a CBF segurou o áudio durante 5 dias. Tem isso que o São Paulo pode contra-argumentar. Que pode contra-argumentar. Caralho, que a CBF cara, segurou por 5 dias. Hein? E quando saiu um escárnio, cara. Isso é uma sujeira. É uma sujeira. Agora, independentemente de jogo, eu não acredito nessa hipótese. Mas... Ainda mais contra o Fluminense. Cara, assim, era pra, numa situação dessa, o Palmeiras, o Corinthians, o G4 paulista, ou quem tiver na Libra, sei lá, os caras que conversam, cara, tomar uma posição dramática contra esse árbitro. Porque o que ele fez hoje, ele pode fazer amanhã. Pode fazer. É pra esse cara sumir da arbitragem do Brasil. Sumir, porque é pra esse cara ir apitar outra coisa. Não, ele viu a regra, ele viu que a regra não foi cumprida e ele chamou a responsa e autorizou o gol. Hoje no debate do posse de bola, houve a pergunta do Tirone pra mesa, falando o que vale mais, o bom senso ou a letra fria da lei? O São Paulo tem que pedir anulação ou, assim, pelo bom senso, porque o jogo foi 2-0 e, tipo assim, não foi porque ele pegou a mão na bola que tomou o gol, não é que teve favorecimento esportivo no lance em si. Eu sou partidário do bom senso. Acho que o futebol tá cheio de recados no subtexto, nas entrelinhas que você passa. Se o São Paulo entra, a letra fria da lei tem todos os direitos do mundo, é legítima a denúncia e tudo mais, tal. Mas, cara, se entra e pede uma anulação e toma um pau de novo do Fluminense, porque é natural se perder do Fluminense lá. Cara, aqui, assim, eu acho feio. Acho feio. Não houve um favorecimento, não houve um benefício direto do Fluminense naquele lance, etc. Eu concordo, eu vi o Arnaldo falando isso.
E eu Perfeito. concordo muito. O Juca, que eu respeito absurdamente, Que é a falou... letra fria da lei. Que é a letra fria da lei. Falou, porque se esse país se não vale a lei, é uma terra de ninguém, cara. Tem que ter respeito à lei. Eu tô mais pro Juca do que Você pro tá mais pro Arnaldo. Juca? E você, Solari? Eu acho que vale mesmo se seguir a lei aí, acho que vale. Porque aí você começa a diminuir a possibilidade dessas coisas acontecerem, né, cara? Mas não vai acontecer. Então, Isso é um fato. Esse Se jogo você, se você jamais será anula o anulado. jogo, é Esse jogo já- praticamente... Nunca vi um jogo anulado. A gente já viu um tiver- jogo anulado? Só o do Máfia do Apito em 2005. É, então. Que foi um Mas escândalo. se você toma uma atitude dessa, você praticamente coloca esse árbitro numa situação muito difícil. Concordo. Porque daqui a pouco ele vai estar de novo apitando o jogo de Não qualquer pode estar. time. É isso que eu concordo com você, cara. Entendeu? Tem que ter uma mobilização dos times e falar assim, esse O cara camarada não comete vai. um erro desse é grosseiro. Grosseiro. Grosseiro, Então, cara. E não é o erro do cara que é aquele árbitro. Tipo, Ruim. É tipo aquele. Não, tem uns árbitros ruins, tem aquele árbitro que você saca que o cara tá na maldade. Exatamente. Não, Acho que ele é ruim. esse é um erro de ser Falta assim, de incapaz mesmo. Olha, de não cara, ter- eu achei que eu sou lá ao contrário. É, Não, assim, não. Porque a postura dele diante do diálogo com o VAR me faz ter dúvida se é uma eu não vi, incompetência tá? da regra. Eu não vi. É uma postura do tipo. Ele viu, ficou escancarado, tem até um silêncio, ele vê que ele cagou e ele chama a responsa. Então, assim, não é pela falta de conhecimento da. É uma vaidade, entendeu? É uma vaidade. Ele quis chamar pra ele. E aí, aqui, como tá falando bem o. Nossa, cara, era só ele anular. Ia Era dar só- um chabu da torcida. O Fluminense Fala, não cara, tem nada a ver com isso. Então, mas ele ia falar a regra, gente. Desculpa. É, cara. você Eu meteu a mão na bola, irmão. Ele ia Não foi tá falta. Ele ia estar resguardado pela lei. Isso, pela lei. exato. velho. Exatamente. Ele preferiu descumprir a lei e se colocar numa situação complicada pra ele. Cara, é mesmo- Parece a vida. Cara, Parece que é quando você vê. Desculpa, Felipe. Quando você vê um cara claramente avançado em impedimento no VAR e autoriza o gol. É mais ou menos a mesma coisa, velho. É porque é muito claro, é Porque é objetivo. muito- é objetivo. A gente não tá falando de um É lance fato, é interpretativo. factual. O cara É. meteu a mão na bola ali. Que isso não Ponto. tem. Isso não devia nem Exato. chamar o cara pra Nem olhar. chamar. Falar assim, o gol está anulado. É. Ele pegou a mão na bola. Exato. Então, Entendeu? e aí o Anderson Landim colabora aqui falando, apesar do VAR, a autoridade maior é o árbitro de campo. E é isso, ele se fez valer da maior autoridade pra ir contra a lei. E isso pra mim tem que ser assim, cara, você vai ficar 6 meses na geladeira. Não, é engraçado que quando rolam uns lances que o árbitro de campo tem que ser a autoridade máxima do jogo, os caras escanteiam pro VAR. Exatamente. Quando é pro cara bancar, pro cara ser humilde e falar, pô, me ajudem aí, pelo amor de Deus, não. E aí, não, tá errado, anula. O cara vai, não, eu vou ver, Cara, foi, assim, esse lance pra mim, ele denota o que é a arbitragem brasileira. Sim. O que é esse lixo que é a arbitragem brasileira. Em 2019 rolou um lance assim também num jogo do Palmeiras contra o Botafogo em Brasília. O juiz ele reiniciou o jogo e depois ele foi no VAR e deu um pênalti pro Palmeiras. Esse jogo ficou com Asterisco. o asterisco na tabela ali um bom tempo, velho. Um bom tempo, porque foi pra julgamento, teve toda Não essa aconteceu burocracia e não aconteceu nada, o Palmeiras venceu o jogo. E o árbitro foi afastado, colocado na geladeira, acho que nem apitou naquele campeonato de Se a 2019. liga existisse, poderia os clubes se juntarem pra Mas tirar, aí né? você tá Seria mais falando- organizado. Aí você tá falando de profissionalismo. Se a liga existisse, você teria que criar uma outra dinâmica de De arbitragem. Isso. Porque os clubes, tudo bem, o São Paulo tá no direito dele, mas a gente vai cair naquela seara de, quando o São Paulo é beneficiado, não acontece nada. Quando o Palmeiras é Isso. beneficiado, o Palmeiras não fala Não, nada. entrar E aí- nessa é foda, velho. Aí, Então. todos os clubes, eles assinam antes de começar concordo. o campeonato. Então, eles são É que coniventes esse também. erro, ele é de direito, não é de certeza. fato. E aí isso muda tudo, cara. Porque é isso. O cara é isso que o Rodolfo falou. Ele pegou a mão na bola, acabou. O que o cara tá impedido, Mas está assim, impedido, acabou. uma Então, assim, dúvida minha. Disseram que o São Paulo não entrou porque a CBF não cumpriu as 48 horas, porque a CBF demorou 5 dias pra divulgar. Sem a divulgação dos áudios, não tava claro que tinha sido um erro de direito? Cara, depois de ver o VAR, o cara confirmar que ele não tinha apitado, tinha dado vantagem, aí a prova era cabal. Mas Não tinha mais o entendi, diálogo, mas entendeu? antes disso não dava pra ter certeza Não, que ele não tinha apitado? No estádio, cara, não tinha como. Ele Na fala, televisão, não na apitei. transmissão na televisão, não tinha. Não, Ninguém deu essa. não. E ele fala no vídeo. Ele fala, eu dei vantagem. Eu dei vantagem, eu não Ou apitei. seja, eu ele não foi apitei. réu confesso. Foi. E é isso que o Raul Viana fala aqui, ó. Pessoal, o VAR primeiro chamou pra confirmar se ele havia apitado a falta ou não. E ele fala, não, eu dei vantagem. Bom, se você deu vantagem, o cara pegou a mão na bola. É falta isso. ali. Nossa, gente. Então, e assim, você falou sobre essas coisas dos dirigentes falarem, pô, o São Paulo foi prejudicado aqui, o Palmeiras foi ali, o Corinthians, o Santos, etc. O São Paulo, num jogo contra o Ceará, boa lembrança do Arnaldo, aquele Wagner do Santos, um árbitro. O São Paulo fez um gol irregular com o Pablo, há muito tempo, isso, 4 anos.
E ele autorizou a saída de jogo do Ceará. E aí o VAR chamou. E depois que Nossa, saiu, você é foi tipo o que mexer na aconteceu com peça o do Palmeiras, que eu xadrez. falei aqui. Exato. Tirar a mão da peça Tirar de a mão da xadrez. peça de xadrez, exatamente. Ele voltou e anulou o gol do São Paulo. Não poderia ter feito isso. Por quê? Depois que autorizou o reinício do jogo, já foi. E o São Paulo não recorreu porque o gol do Pablo, de fato, era ilegal. Era um gol que estava impedido. Então o São Paulo, o Raí, sempre grande, enorme Raí, falou, cara, eu não vou entrar na justiça para pleitear a anulação de um jogo com um gol ilegal. Então tinha uma ilegalidade no lance do São Paulo, o São Paulo não entrou. Agora, nesse, não tem a ilegalidade, mas tem falta o bom senso de falar, cara, o São Paulo não perdeu por causa disso. É São esse Paulo, o peso. É esse o peso. E eu acho que o São Paulo, como instituição, na figura dos seus dirigentes, tem que ter essa grandeza. Eu acho também. Concordo Sacou? com a palavra, grandeza. Mas, assim, Isso tem a coisa ver, que eu- passa por aí. uma coisa que eu eu ia tinha falar dito. hombridade, mas essa palavra... Venceu, grandeza, venceu que o Fluminense nos bastidores, no tapete, é cara, difícil. Pois é. Ó, deixa eu te falar um negócio. E aí a bronca vai sobrar pra cima do juiz. Ele que tem que ser Não, o holofote. É esse ele cara- que tem que ser. Ele foi horroroso. A cara como dele tem que profissional. estar estampada Mas no ele não metrô. dá nem entrevista. É isso. É isso, nunca É mais isso, é apitar. isso. Quer uma punição? Amigão, nunca mais você vai apitar na Série A. Na Série A. E ele é um árbitro que, assim, independentemente desse erro, ele já mostrou ser muito fraco há muito tempo. É um árbitro muito ruim, cara. E, gente, de verdade, cara, ele apitou Goiás e São Paulo, que São Paulo classificou na Copa do Brasil. Depois do apito final, ele deu um cartão absurdo, o único cartão absurdo que o Zubeldia recebeu, que foi o terceiro amarelo, que o tirou da partida contra o Galo no Morumbi, nas quartas de final. O São Paulo teve o Max Cubeira, que foi um lixo naquele jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo perdeu em casa. Então, o Zanavello prejudicou o São Paulo na Copa do Brasil, no mata-mata contra o Galo, e depois no Brasileiro. Mas aí o escárnio é ele ter sido escalado. É um escárnio a diretoria do São Paulo não ter chegado na CBF e falar, não, esse aqui não. Que é uma coisa que o Palmeiras, e faz bem mesmo, a narrativa Força de ao bastidor. Daronco, foi de bastidor. E eu acho que o São Paulo não tem. essa tomada do Casares, hoje ele foi na TV, deu entrevista pra TNT, deu entrevista pra outros veículos. Cara, também numa forma de marcar território, sabe? Uhum. De chegar aqui, Sim. ó, amigão, não vai acontecer mais isso aqui. É. E a entrevista dele dá totalmente esse tom, assim, dele chegou e falou mesmo. Acho que usou até essa palavra, escárnio, uma vergonha, piada, enfim. E isso É uma merda, porque é que o sistema te faz entrar. Mesmo que você não seja um cara que faz isso, em algum momento você vai ter que fazer Vai ter que isso. fazer. Pra porque- mostrar pra sua torcida Isso, também. isso. dar E pra ganhar satisfação. força nos bastidores, porque esses caras funcionam assim. É A isso. comissão. Se você ficar quieto, você tá É, fudido. a comissão de arbitragem que chega lá, os 4 carinhas lá, todos, eles vão pro vestiário deles lá, eles ficam comendo não sei o quê. Eles estão analisando aqueles dois times. Quem tá oferecendo mais perigo pra eles ou Exato. não? Quem tá oferecendo mais Perfeito, encheção de exato. saco ou Perfeito. não? Então, infelizmente, esse tipo de coisa O funciona Allianz assim. apitar lá é hostil, então, amigo. É isso. Eu imagino, sabe, você se imagina chegando pra apitar um jogo na casa de cada clube assim? Tire suas próprias conclusões. é isso. Você vai conseguir entender onde são os lugares mais casca-grossa e onde não. Dois